Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa quarta e última teleaula de Fundamentos Semiológicos de Enfermagem. Como você já sabe, meu nome é Renata Góes e eu sou sua professora dessa disciplina. Hoje nós vamos falar sobre algumas técnicas específicas para que a gente possa realizar durante um exame físico a avaliação nutricional de um paciente. Nossa avaliação nutricional é muito mais voltada a aspectos relacionados à nutrição do paciente do que a uma prescrição de uma dieta propriamente dita. Lembrando que a gente sempre vai atuar em equipe multiprofissional e nós também temos os nutricionistas para poder nos auxiliar nesse aporte. Quando nós falamos em uma avaliação nutricional, nós conseguimos fazer uma leitura do paciente para conseguir definir qual seria a melhor prescrição de enfermagem para esse paciente. E também, em algumas situações ambulatoriais, nós podemos realizar orientações nutricionais. Por exemplo, quando a gente faz a conferência de um IMC muito elevado, nós podemos indicar algumas restrições, algumas preferências mais adequadas sobre algum tipo de alimento, indicar, por exemplo, a prática de atividades físicas moderadas, semanais ou diárias, de acordo com as necessidades que a gente observar. Então, é importante que a gente consiga correlacionar aqueles números que a gente, porventura, pode encontrar, com também aquelas particularidades de cada paciente, como a gente consegue adequar certas orientações a esses pacientes. Nós também vamos falar sobre algumas especificidades quando nós precisamos atuar com medidas de contenção. Nós vamos entender como nós temos um respaldo legal para realizar essas medidas quando necessário e como elas devem ser realizadas. Nós temos uma ordem de realização, sempre primando pelo bem-estar do paciente. Lembrando que a contenção não é aplicada para minimizar o trabalho da equipe de enfermagem, e sim para promover a segurança do paciente. Nós não podemos perder essa dimensão da necessidade dessa observação. Como a gente vai ver no nosso convite ao estudo, a última parte da nossa teleaula, nós vamos falar sobre oxigenoterapia. Nós já falamos sobre a avaliação do sistema respiratório, mas é importante que a gente consiga entender especificamente quando nós precisamos administrar oxigênio de maneira suplementar. Nós sabemos que temos a concentração de 21% de oxigênio no ar ambiente, então esse ar que a gente respira sempre vai ter uma concentração de 21% de oxigênio, mas em algumas patologias específicas, o paciente pode precisar de um suporte maior. Então, nós temos algumas metodologias a serem aplicadas para ofertar uma fração inspirada de oxigênio variável ou fixa, de acordo com a necessidade do paciente. Para que a gente consiga deixar essa aula mais dinâmica, eu trouxe mais uma vez o Kahoot, para que a gente possa fazer uma interação diferenciada. O número do nosso PIN de hoje vai ser o 8899174. Então, eu vou pedir para você que ainda não tem o aplicativo no seu celular, já ir instalando esse aplicativo, colocar esse PIN, coloca seu número e o polo de onde você está falando e ao final da nossa aula, como a gente já vem fazendo nas outras teleaulas, nós vamos praticar todo esse conteúdo que a gente vai aprender hoje. Então, colocando em prática, relembrando tudo o que foi visto, para que a gente consiga, então, ter uma fixação do conteúdo maior, fica mais dinâmico também. A todo momento da nossa aula, você também pode enviar suas dúvidas, que ao final da nossa teleaula eu vou estar respondendo essas dúvidas. Então, nós começamos agora no nosso primeiro conceito. Quando a gente fala em uma avaliação nutricional, nós precisamos entender a que se refere o sistema digestório do nosso paciente. Sempre que eu for pensar em como esse alimento que o paciente ingere é digerido e é absorvido, eu preciso pensar os vários processos que levam a essa quebra dos nutrientes.
Então, nós já sabemos como é importante que o paciente tenha uma boa alimentação para que ele consiga nutrir todas as células do corpo através do metabolismo. Então, nós temos alguns processos básicos que precisamos relembrar para entender completamente a avaliação do aparelho digestivo. Quando a gente fala do sistema digestório, nós precisamos compreender quais órgãos a gente está falando. No quadro a gente vai observar que quando a gente fala do sistema digestivo, nós podemos dividir praticamente esse sistema em dois componentes. Um que nós chamamos de canal alimentar, ou seja, o trato gastrointestinal, que é praticamente um trato tubular oco que vai conduzir os alimentos. E nós temos também, além desse canal alimentar, os órgãos digestivos acessórios, que são as glândulas salivares, o fígado, o pâncreas e os canais biliares, a vesícula e também todos os seus ductos. Sempre pensando que quando a gente fala do trato gastrointestinal, ele é composto pela boca com todos os seus anexos, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e grosso e também o ânus. Quando a gente pensa em todos esses componentes, a gente está pensando em realmente um tubo muscular que vai conduzir e durante essa condução dos alimentos, ele também vai estar absorvendo os nutrientes necessários para que a gente tenha um bom andamento de todos os outros sistemas. Nós precisamos pensar que o aparelho digestório é onde ocorre todo o processo de digestão. Ele que vai, nesse processo, é que vão ser fornecidos os nutrientes para o corpo. Acontece também a quebra de alimentos em substâncias químicas simples, que daí sim podem ser absorvidas e transportadas pela corrente sanguínea. E ao final desse processo faz também a eliminação dos resíduos. Lembrando que para que esse transporte aconteça, nós precisamos dos movimentos peristálticos e esses movimentos auxiliam o processo de digestão. Então, o nosso corpo automaticamente já realiza esses movimentos peristálticos e é por essa razão que, como a gente já sabe, quando a gente vai avaliar a região abdominal, nós utilizamos as técnicas propedêuticas em uma outra ordem. Nós não fazemos a inspeção, palpação, percussão e ausculta. Nós fazemos o contrário. Nós começamos pela inspeção, fazemos a ausculta, para só depois fazer a percussão e a palpação. Porque durante a palpação, nós podemos estimular ou inibir os movimentos peristálticos. Por isso que nós temos que nos atentar para a ordem de realização dessas técnicas. No quadro, a gente vai falar também dos métodos propedêuticos ou técnicas propedêuticas, que também pode ser chamado assim, sempre pensando que nessa avaliação, quando a gente fala em uma inspeção, nós temos vários olhares a serem lançados. Nós precisamos avaliar o tipo de abdômen, por exemplo, um abdômen plano, globoso, gravídico, se tem abalamentos, retrações, se os dois lados estão iguais. Também vamos fazer a ausculta dos ruídos hidroaéreos, se eles estão presentes, se eles estão ausentes ou por algum motivo estão diminuindo. Se a gente tem, quando a gente faz a percussão, um timpanismo excessivo ou sons maciços que podem ser sugestivos de acúmulo de líquido na cavidade abdominal. E nós também realizamos a palpação, avaliando distensão, dor, presença de massas. Então, aqui a gente vai observar que, como métodos propedêuticos, nós começamos na inspeção, passamos para a ausculta, depois percussão e só então que nós fazemos a técnica de palpação. É importante que a gente compreenda essas peculiaridades da avaliação da região abdominal do nosso paciente. Nós podemos encontrar várias alterações e, como enfermeiros, nós precisamos reconhecer essas alterações para poder também intervir de maneira positiva.
No quadro a gente vai observar alguns sinais e sintomas que podem ser observados e nós precisamos intervir. Então, nós podemos ter presença de disfagia. Então, a gente vai observar se quando começou, como que está evoluindo, se o paciente, por algum motivo, não consegue deglutir só alimentos líquidos ou alimentos pastosos. Então, disfagia de dificuldade de engolir. Pirose ou azia, que seria uma queimação, e dispepsia. Dispepsia é uma dificuldade de digestão. Então, se esses processos são contínuos, intermitentes, se eu tenho irradiação dessa queimação, se meu paciente apresenta também náuseas e vômitos, qual é a frequência, a intensidade, se tem presença de sangue ou não nesse processo, como é o hábito intestinal do meu paciente, é importante que eu observe, por exemplo, frequência, quantidade de eliminação, a consistência dessa eliminação, para que a gente consiga avaliar totalmente o nosso paciente. E também dor abdominal, qual intensidade, o que melhora, o que piora essa dor, o que acontece com isso. A partir desses sinais e sintomas, nós podemos evidenciar algumas alterações. Eu trouxe várias alterações importantes gastrointestinais para que a gente consiga compreender a diferença entre elas. A esofagite é um funcionamento insuficiente da cárdia que pode levar a um refluxo do conteúdo gástrico para a região esofágica. Então, o que a gente sabe? O nosso estômago, ele é um órgão muscular oco e ele vai funcionar como um reservatório. Para que esse alimento fique aqui banhado pelo suco biliar, ele tem 2 esfíncteres que vão manter esse alimento aqui dentro. Aqui em cima, nós temos o esfíncter que nós chamamos de cárdia. E aqui embaixo, nós temos o piloro. Para que a gente consiga manter esse alimento em imersão no suco gástrico por um período, nós precisamos entender que dentro do estômago nós temos um pH de 2. No esôfago, por exemplo, nós temos um pH de 6. Se por algum motivo, em decorrência do que eu comi ou de alguma disfunção estomacal, o pH do meu alimento não for menor que 4, nós não vamos ter a abertura do piloro. Então, aqui, esse esfíncter posterior que nós temos entre o estômago e o duodeno, ele só vai liberar esse alimento que está acomodado dentro do estômago se o pH ali tiver até 4. Se ele não chegar nesse 4, esse esfíncter não vai liberar de jeito nenhum. O que acontece? O estômago vai ficando muito cheio e pode ser que esse conteúdo suba para a região do esôfago. É quando acontecem os processos de queimação, de azia e geralmente esofagite. Ainda no quadro a gente vai falar também da gastrite, que é a irritação da mucosa gástrica, e também da úlcera péptica, que é quando já acontece, decorrência dessa irritação, uma lesão na parede gástrica. Nós também podemos ter, por exemplo, doença de Crohn, que é uma doença inflamatória muito comum, que vai prejudicar muito a capacidade de absorção de nutrientes, pode trazer até fissuras que requerem intervenção cirúrgica imediata. Nós temos também a diverticulose e a diverticulite. A diverticulose vai gerar, é uma doença estrutural da parede do intestino que pode trazer como consequências a inflamação local. A inflamação local é a diverticulite. Então, são pequenas lesões, como se fossem pequenas bolinhas na parede intestinal, que pode levar a fissuras e alterações. Nós podemos ter também hérnias ou mesmo a obstrução intestinal. Quando a gente pensa em uma hérnia, a gente tem que pensar que a parede do nosso abdômen, ela é composta por uma camada de músculos. Então, esses músculos se entrelaçam e essa segurança que o músculo proporciona não deixa que o conteúdo abdominal ultrapasse essa parede abdominal.
essa parede de músculos. Se por algum motivo essa trama for rompida e o intestino, por exemplo, ou outro órgão entrar nessa trama, pode acontecer a presença de hérnias. Então, dependendo da gravidade, vai ter indicação cirúrgica ou não. Sempre vai ser observada essa indicação com exames e com avaliação mais criteriosa. Para que a gente consiga, então, finalizar, no quadro a gente observa outras alterações que são muito comuns. Por exemplo, a colicistite, que é uma inflamação da vesícula biliar, geralmente causada por litíase, por pedras. A pancreatite, que também é uma inflamação no pâncreas. Então, o que a gente tem que pensar é que o pâncreas é localizado na parte inferior do estômago e isso pode trazer várias consequências ao paciente. Pode, inclusive, trazer um processo de acumulação de bilirrubina, onde o paciente vai ficar ictérico. E também, muito comum, nós temos a inflamação do apêndice cecal, que é uma parte final do intestino grosso, a primeira porção desse intestino, e ela causa um processo doloroso muito grande, pode se romper, e nós precisamos nos atentar para os exames, para as manobras específicas, para conseguir confirmar as hipóteses diagnósticas dessas principais alterações que podem acontecer na região abdominal. Nós sabemos a importância da avaliação do sistema digestivo e nós precisamos também realizar a avaliação nutricional para que nosso paciente seja observado, atendido de uma maneira holística. Falando da avaliação nutricional, nós temos algumas ferramentas básicas primárias para nos auxiliar a realizar essa aferição. E nós vamos utilizar as medidas antropométricas que vão nos auxiliar nessa mensuração de riscos ou não para a saúde do nosso paciente. No quadro a gente vai observar que nós temos uma discrepância muito grande entre alterações alimentares presentes no nosso país. Então, nós estamos num contraponto muito grande entre a obesidade e a carência alimentar. Então, ao mesmo tempo que eu tenho em algumas regiões do nosso país pacientes obesos com muito sobrepeso, eu também tenho aqueles pacientes que passam por uma carência alimentar que gera uma desnutrição, processos de falta de nutrientes que pode acarretar a danos na saúde do paciente. Então, geralmente, quando a gente tem processos de carência alimentar, isso pode levar a um cenário de desnutrição infantil, a uma hipovitaminose, tudo isso que vai influenciar também em características no paciente. Nós também relacionamos a obesidade a um processo de urbanização acelerado, a uma alimentação não saudável, ao nosso estilo de vida, que é extremamente sedentário. O que a gente tem que pensar é que antigamente, para que a gente pudesse se locomover, nós precisávamos andar. Hoje em dia, nós temos meios de transporte com muita facilidade de acesso, nós temos várias facilidades que muitas vezes a gente acaba não tendo que demandar muito esforço e isso causa um acúmulo de energia que posteriormente se acumula em forma de gordura. Nós precisamos pensar que são vários os aspectos a serem avaliados quando a gente pensa em uma avaliação nutricional. No quadro a gente vai observar que nós vamos avaliar o risco de problemas nutricionais para os nossos pacientes. Então, nós vamos precisar, por meio da antropometria, verificar peso, altura e antecedentes do nosso paciente. Um recurso muito importante é a avaliação da perda de peso de maneira não intencional. Ou seja, o paciente não está fazendo nenhum tipo de restrição, de dieta com esse objetivo e ele perde
mais de 5% do peso corporal em um período de 30 dias. Então, se a gente está pensando em um paciente de 70 quilos, 5% seria 3,5 kg. Então, um paciente que perde mais de 3 quilos em um período de um mês, sem fazer nada para que isso aconteça, já é um sinal de alerta. Nós também vamos sempre avaliar quando tiver exames laboratoriais, integridade da pele, apetite, se tem algum aspecto clínico relevante, como está a dieta desse paciente e também a idade dele. Nós temos uma ferramenta primária que é muito utilizada para realizar essa avaliação nutricional, mas lembrando, uma ferramenta primária que é uma metodologia simplória de conseguir fazer uma visão mais generalista de um paciente. Então, nós utilizamos o IMC e por meio do IMC nós vamos classificar o paciente entre baixo peso, peso normal, sobrepeso ou obesidade. Nós precisamos compreender que para realizar o cálculo do índice de massa corpórea, nós vamos utilizar o peso do nosso paciente sempre em quilos e a altura ao quadrado sempre em metros. Então, vamos pensar um paciente de 70 quilos e esse paciente vai ter 1,65 m. Como a gente vai fazer a altura em metros, a gente precisa utilizar a vírgula, senão ele vai ter 165 metros. Quando a gente fala em altura ao quadrado elevado à segunda potência, eu estou falando nela vezes ela mesmo. Então, a altura ao quadrado é 1,65 vezes 1,65. Isso vai dar 2,7225. Lembrando, se a gente fizer 1,65 vezes 2, eu vou ter aqui um resultado de 3,3. Então, a minha conta vai estar alterada. Nesse caso, meu paciente teria um IMC de 25, dividindo 70 por 1,65 ao quadrado. 25 é considerado um peso normal. Lembrando que se a gente tiver algum sobrepeso, se a gente identificar um baixo peso, nós vamos utilizar outras ferramentas também para ter uma confirmação diagnóstica. Nós podemos fazer um encaminhamento, nós podemos atuar junto à equipe do NASF de maneira multiprofissional, sempre buscando um bem-estar maior para o nosso paciente. Outro recurso que é muito utilizado é a aferição da circunferência abdominal. Por meio dessa avaliação, nós vamos conseguir identificar se o nosso paciente vai ter uma medida elevada ou uma medida normal. A circunferência abdominal ideal para mulheres é quando está menor do que 80 centímetros. Sempre que eu tiver uma circunferência maior ou igual a 80 centímetros, eu vou ter risco elevado para doenças cardiovasculares. Lembrando que quando a gente fala em gordura abdominal, nós estamos refletindo o volume visceral. Então, todo esse volume visceral está associado à gordura corporal total. Então, quando a gente vê aquele paciente que tem um abdômen extremamente globoso, quer dizer o quê? Que além da camada de gordura que esse paciente tem, entre os órgãos abdominais, ele também tem muito acúmulo de gordura. E isso, a longo prazo, traz várias complicações, principalmente a nível cardiovascular. Então, a chance desse paciente ter um acometimento cardíaco, um acometimento vascular, pulmonar, é muito mais elevada do que um paciente que não tem esse acúmulo total. Quando a gente encontra essas alterações, nós precisamos tomar algumas medidas específicas para que esse paciente não tenha grandes complicações. No quadro, a gente vai observar que sempre que a gente encontrar algumas alterações, nós podemos ajustar de alguma forma a dieta do paciente, lembrando que nós não estamos fazendo uma prescrição de dieta. É diferente a atuação do enfermeiro da atuação do nutricionista, do endócrino, do nutrólogo. Então, o enfermeiro vai
orientar algumas condutas, algumas boas práticas relacionadas à dieta. Então, nós podemos, por exemplo, indicar a redução de calorias, de gorduras. Se o paciente tiver colesterol elevado, a gente vai pedir para ele reduzir o número de frituras, por exemplo, que ele come na semana. Nós conseguimos fazer orientações básicas a esse paciente. Nós também podemos incentivar o aumento da ingestão de certos nutrientes, como minerais, vitaminas, orientar o que seria uma ingesta hídrica adequada de acordo com o peso de cada paciente, de acordo com as patologias que esse paciente apresenta, e até mesmo orientar aumento na ingesta de fibras. Se esse paciente apresentar, por exemplo, uma constipação intestinal, nós podemos orientar alguns alimentos que tenham maior capacidade para funcionar melhor esse intestino, orientar também que esse paciente tome mais água. Então, são orientações simplórias que para a gente pode ser algo muito corriqueiro, usual, mas que para o paciente vai trazer alterações importantes e vai ser bom para que ele saiba sobre essas condutas que podem ser tomadas. Quando nós falamos em contenção, nós estamos falando no ato de imobilizar. Então, se a gente for pensar em uma contenção, já remete para a gente aquelas cenas de filme onde os pacientes ficavam com camisa de força, acorrentados. Nós temos uma nova política pública de saúde direcionado a pacientes com transtornos mentais ou que passam por períodos de agitação. E nós preconizamos, através das políticas de saúde mental, que o paciente deve ser atendido da melhor maneira possível e da maneira menos restritiva possível. O que isso quer dizer? Já imaginou uma situação em que você chega até o hospital para visitar um parente e vê esse parente extremamente contido, com várias faixas, essas faixas causando atrito, podendo lesionar a pele desse paciente. Esse paciente pode ter até uma dificuldade para respirar devido à pressão que essas faixas podem fazer na parede torácica. Isso não é uma situação agradável, muito menos agradável para o próprio paciente que está passando por isso. Então, a gente tem que pensar quais são as medidas que podem ser realizadas antes de tomar algumas atitudes extremas, sempre pensando que essa atitude é voltada ao bem-estar do paciente e não ao bem-estar da equipe multiprofissional. Então, se por algum motivo extremo, como uma agitação, um risco de lesão para o próprio paciente ou para a equipe, nós podemos sim realizar uma medida mais extrema de contenção mecânica ou física. Mas, se a gente conseguir, a gente vai sempre utilizar outros métodos antes de chegar a essas situações extremas. No quadro, a gente vai observar que quando a gente pensa em contenção, nós temos algumas finalidades específicas. Por exemplo, proteção contra lesões e traumas, a preservação da integridade desse paciente, tanto integridade física como psíquica e moral, e também a prevenção de ferimentos, quedas, contaminação de dispositivos. Nós temos várias resoluções que nos respaldam para isso. Então, resolução 427, lá de 2012, do COFEN, fala que o enfermeiro pode, essa resolução normatiza os procedimentos relacionados ao emprego de contenção mecânica nos pacientes, e ela fala que o enfermeiro pode sim prescrever medidas de contenção, desde que em situações de urgência e emergência. Já o CRM, Conselho Regional de Medicina, ele fala que quando o médico fizer essa prescrição de medidas de contenção, tem que estar relatado em prontuário e tem que estar prescrito pelo médico.
Então, são duas portarias, duas resoluções que nos normatizam esse procedimento. Então, esse procedimento é um procedimento legal, mas deve ser realizado de acordo com as técnicas específicas. No quadro, a gente vai observar que quando a gente fala em contenção, nós temos vários tipos de contenção. E como eu já disse, nossa política de saúde preconiza sempre a medida menos restritiva para mais restritiva. Então, nós começamos sempre com a contenção verbal, passando para a contenção química quando possível. Só então nós vamos utilizar a contenção física e mecânica. Muitos autores, eles consideram sinônimos a contenção física e mecânica. E alguns diferenciam esses dois termos. O que a gente pode diferenciar? Quando a gente pensa em uma contenção física, é algo com as próprias mãos. Então, quando a gente precisa acalmar o paciente de alguma maneira, mas só utilizando as próprias mãos, nós conseguimos fazer essa imobilização. E quando a gente fala em contenção mecânica, nós estamos utilizando alguns dispositivos. Podem ser dispositivos próprios ou dispositivos utilizados comumente, como atadura de crepe, de algodão, lençóis, como a gente vê também nas aulas práticas que a gente já tem acesso. Quando a gente fala em contenção, nós temos algumas técnicas a serem realizadas para realizar da melhor maneira e a gente tem algumas peculiaridades também. Lembrando, no quadro a gente vai observar que sempre a gente vai fazer essa contenção da maneira menos restritiva possível. Então, sempre iniciando pela maneira menos restritiva para depois entrar com algumas medidas mais extremas. Para que a gente consiga identificar quando a gente precisa realizar essas medidas, nós temos alguns sinais de alerta que são muito comuns, que evidenciam processos de agressividade. No quadro, a gente vai observar que entre os sinais de alerta está a agressividade verbal, punhos e dentes cerrados, como a gente pode observar nessa imagem, movimentação excessiva, principalmente com inclinação ao interlocutor, então quando o paciente está inclinado já ao funcionário, tendência à aproximação, inclinação, volume de voz muito elevado e alteração da percepção. Então, isso pode acontecer, sinais de agressividade e agitação podem acontecer em decorrência de transtornos. O que a gente tem que pensar? Que muitas vezes esse rompante de agressividade, essa impulsividade, agitação, é um movimento de defesa do paciente. Então, o paciente está ali e ele está se sentindo acuado, ele acaba agredindo por medo. Então, a gente precisa compreender alguns processos patológicos que podem acontecer, que levam o paciente a ficar confuso e acabar agredindo a si mesmo ou a equipe. Um desses processos é o delírio. No quadro, a gente vai observar que nós temos um distúrbio de consciência e cognição que vai causar uma diminuição da atenção, déficit de memória, alteração da percepção. E entre os fatores de risco estão a idade avançada, a imobilidade, a desidratação, o uso de sedativos e até mesmo a privação de sono. Isso pode ser complicado com o aumento da sedação, com a imobilização, pode levar o paciente a remover catéteres, dispositivos, aumentando o risco de infecções e pode trazer uma incapacidade funcional quando esse paciente for de alta. Lembrando que a gente precisa sempre de acompanhamento dos familiares, mantendo sempre uma organização para que aconteça as melhores medidas, buscando o bem-estar do paciente. O que a gente tem que pensar? Se cessaram-se todas as outras opções e eu precisei fazer uma contenção no meu paciente, eu vou precisar verificar sinais vitais desse paciente
paciente em intervalos curtos, de 30 no máximo 1 hora, para que a gente mantenha esse paciente realmente no seu melhor estado geral possível. E a gente, sempre que possível, vai contar com acompanhamento familiar, vai explicar para o familiar por que está realizando aquele procedimento e até mesmo envolver o familiar no cuidado àquele paciente, que muitas vezes tranquiliza o paciente e minimiza o tempo também desse tipo de contenção. Para que a gente então possa colocar em prática todos esses conteúdos que nós aprendemos, eu trouxe uma situação problema vivenciada durante um estágio de uma equipe de alunos. Então, essa equipe de alunos, acompanhado pela professora Ana, ela se deparou com várias situações específicas que requerem uma intervenção rápida. Então, no quadro a gente vai observar que durante esse estágio, Vivian, que é uma das alunas, ela teve que lidar com um paciente muito agitado e que estava internado por uma trombose na perna. Por causa da trombose, ele precisaria estar em repouso, até mesmo por recomendação médica. Mas ele está agressivo e nenhuma medida ainda foi tomada. Ela quer saber, nesse caso, quais seriam as medidas a serem tomadas, porque, visto que esse paciente está agressivo. E após essas medidas, quais seriam os cuidados de enfermagem com esses pacientes? Então, pensando em cuidados de enfermagem com pacientes agitados, nós precisamos pensar que nessa situação, muitas vezes o paciente não está no seu pleno domínio cognitivo, ele não está entendendo o que está acontecendo. Então, a gente precisa tanto proteger o próprio paciente como se proteger. Nós não podemos nos colocar em situações onde a gente coloque a nossa integridade em risco, mas nós também não podemos deixar o paciente ficar em risco. Então, vamos sempre buscar a utilização da comunicação terapêutica, nos atentando para o tom de voz que nós vamos utilizar, sem realizar movimentos bruscos que possam indicar um sinal de alerta para o paciente. Sempre que possível, manter uma distância adequada para que a gente evite um contato direto. Optar sempre por medidas menos restritivas, sempre que possível. Manter uma vigilância constante, tanto do paciente como dos sinais vitais e também da perfusão sanguínea. Porque se a gente fizer uma contenção de membros superiores, a gente vai precisar restringir região de articulação e isso pode gerar uma diminuição da perfusão periférica. E nós precisamos também reavaliar constantemente a necessidade de manter ou associar outras medidas terapêuticas. Sempre que a gente precisar lidar com alguns pacientes agitados, nós temos alguns cuidados específicos a serem utilizados. Então, nós vamos sempre buscar proporcionar para o nosso paciente um ambiente terapêutico. Ou seja, um ambiente mais calmo, que preserve a sua privacidade, que não tenha tantos ruídos, que vai minimizar essa sensação de desconforto do paciente. Nós vamos buscar, sempre que possível, a presença de um acompanhante, para que esse acompanhante consiga também trazer mais tranquilidade para esse paciente e a supervisão constante da equipe multiprofissional, da equipe de enfermagem e todos os outros profissionais que vão atender esse paciente. Sempre lembrando que quando a gente for utilizar algumas técnicas de restrição, os motivos e objetivos da realização desse procedimento deve ser explicado tanto ao paciente como ao acompanhante. E também
tudo deve ser registrado de maneira detalhada no prontuário do paciente. Em hipótese alguma, medidas de contenção podem ser tomadas como uma forma de punição ao paciente. Então, as medidas de contenção não são punições, então a gente não pode, em hipótese alguma, permitir que isso seja realizado dessa forma. Então, não existe ser falado para o paciente, se você mexer nisso, eu vou prender sua mão. Não existe falar para o paciente que vai aplicar uma medida de contenção mecânica sem ter a real necessidade desse procedimento. Então, nós precisamos sempre agir com empatia, buscando realmente uma humanização no atendimento, trazendo para aquele atendimento o melhor que pode ser ofertado para aquele paciente. Quando a gente fala em oxigenoterapia, o nome já é bem sugestivo para a gente. Nós vamos ofertar uma suplementação de oxigênio, além do oxigênio que a gente já tem em ar ambiente, para que a gente consiga, então, manter a saturação sanguínea do nosso paciente em níveis normais. O que a gente tem que pensar? Em algumas situações patológicas, nós podemos ter uma alteração do sistema respiratório e que por algum motivo vai fazer com que as células não consigam ser oxigenadas adequadamente. Quando a gente consegue detectar essa falta de oxigenação no sangue, essa hipóxia, nós precisamos atuar rapidamente para possibilitar que as trocas aconteçam novamente. Nós temos que lembrar esse processo fisiológico para entender como acontece o transporte de oxigênio para as células e por que a gente precisa normalizar esse processo o quanto antes. No quadro a gente vai observar, que quando a gente fala em hematose, a gente está falando na troca de oxigênio com a corrente sanguínea. Então, aqui nós sabemos que nós temos as vias aéreas superiores e inferiores. No final das vias aéreas inferiores, nós temos os sacos alveolares e os alvéolos. E os alvéolos vão ser repletos de ar. E esse ar, por meio da membrana plasmática, essa membrana semipermeável, vai conseguir carrear o oxigênio, transportando o oxigênio para se ligar com as moléculas de hemoglobina dos capilares, e as moléculas de hemoglobina vão desprender o dióxido de carbono, o CO2, para poder ser expelido do nosso organismo, para que a gente não tenha também um aumento de CO2 no nosso corpo. Então, as responsáveis por realizar o transporte das moléculas de oxigênio são as hemácias. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma parte da hemácia, que é a hemoglobina. E a hemoglobina, ela é composta, como a gente pode observar aqui, por 4 cadeias de polipeptídeos. Essas 4 cadeias, elas vão estar em interação constante entre si, elas vão estar em comunicação, e a gente só consegue transportar o oxigênio porque nessas cadeias de polipeptídeos nós temos sítios ativos. O que quer dizer isso? Essa cadeia, ela vai funcionar como um ímã, e esse ímã vai absorver esse oxigênio. Ele vai conseguir trazer o oxigênio para junto dessa molécula, dessa cadeia de polipeptídeos, e isso vai ser carreado para o corpo do nosso paciente. Então, o que a gente precisa entender? Que a hemoglobina vai atuar, ela pode se conectar ela consegue transportar tanto o oxigênio como outras substâncias, como é o caso do ferro, como é o caso, por exemplo, de outros minerais, e nesse transporte ela consegue levar o oxigênio que é necessário para todas as células.
Quando a gente não tem essa compatibilidade, essa ativação, nós não conseguimos levar esse oxigênio e pode causar alguns distúrbios nos pacientes. Então, nós temos parâmetros básicos que podem servir como referência para que a gente entenda se está ou não sendo realizadas as trocas gasosas corretamente. No quadro, a gente vai observar que nós temos algumas indicações básicas para oxigenoterapia, segundo a AARC, então, Associação Americana de Cuidados Respiratórios. Então, nós utilizamos esses parâmetros preconizados por essa associação, que são saturação de oxigênio menor do que 90% em ar ambiente ou menor que 88% durante uma atividade física, um esforço, a presença de doenças cardiorrespiratórias, a presença de infarto agudo do miocárdio, a intoxicação por gases, principalmente o monóxido de carbono, e o envenenamento por cianeto. Nós precisamos tomar medidas efetivas quando nós encontramos alguma alteração na saturação, porque nós sabemos que a hipóxia pode causar danos cerebrais e danos cerebrais são sempre permanentes. Então, a gente precisa sempre tomar algumas medidas efetivas quando a gente encontra, por exemplo, um paciente com dispneia. Nós precisamos também conseguir reconhecer sinais característicos de dispneia. No quadro, a gente vai observar que quando a gente fala de dispneia, nós temos alguns sintomas que são relatados e alguns que são facilmente percebidos. Sintomas relatados: falta de ar, sensação de sufocamento, aperto no peito, perda de fôlego ou mesmo a respiração muito curta, superficial. Mas nós temos também os sinais e sintomas que podem ser percebidos e devem ser observados pelo enfermeiro. Então, isso faz parte da inspeção. Então, uso de musculatura acessória durante a respiração. Então, músculos intercostais, extensão de diafragma, retração de fúrcula, então aquele buraquinho que fica logo abaixo da traqueia, retração supraclavicular, batimento das asas do nariz, cianose periférica, queda da oximetria de pulso e também alterações na ausculta pulmonar. Sempre que a gente encontrar esses sinais e sintomas, nós também podemos correlacionar a manifestações clínicas da hipoxemia. Então, se a hipoxemia, a concentração de oxigênio estiver baixo, de dióxido de carbono estiver alto, se ela estiver leve a moderada, esse paciente pode ter uma taquipneia, frequência respiratória maior que 20 incursões respiratórias por minuto, ou uma dispneia, pode ter palidez, vasoconstrição, taquicardia, agitação, até mesmo uma hipertensão e uma desorientação. Já se esses sintomas forem mais graves, nós vamos ter uma taquipneia e uma dispneia mais acentuadas, uma cianose, uma taquicardia ou bradicardia ou até mesmo arritmias. Principalmente o paciente vai ficando mais sonolento, pode vir até a estar em estado de coma, vai apresentando confusão mental, um tempo de reação muito mais lento. Geralmente evolui com hipo ou hipertensão e nós precisamos ofertar alguma suplementação de oxigênio para prevenir a hipoxemia. Então, sempre que a gente pensar em uma oxigenoterapia, nós precisamos pensar que nós temos fração inspirada de oxigênio a fio. Essa fração inspirada de oxigênio, ela pode ser estável ou variável. Então, de acordo com o método que eu vou utilizar, eu vou ofertar mais ou menos oxigênio para o nosso paciente. Por isso, nós classificamos a oxigenoterapia não invasiva
como o sistema de baixo ou de alto fluxo. Quando a gente pensa em sistemas de baixo fluxo, como catéter nasal, cânula nasal, catéter transtraqueal, máscara facial simples, nós sabemos que ele vai ofertar oxigenoterapia de maneira suplementar e esse oxigênio vai ser administrado diluído ao ar. Nós vamos ter fluxo, em geral, menor ou igual a 8 litros por minuto e essa fração inspirada de oxigênio vai ser baixa e variável. Então, a administração de oxigênio acima da concentração do ambiente já é uma medida de oxigenoterapia. Quando ela é administrada em fluxo maior do que 8 litros por minuto, nós consideramos já sistemas de alto fluxo, que daí a gente considera as máscaras com reservatório, máscara de alto fluxo, ou mesmo máscara de arrastamento de ar, ou chamada de máscara de Venturi. Porque a concentração de oxigênio é ofertada em fluxos maiores ou iguais ao fluxo inspiratório do paciente. Então, a gente tem várias técnicas a serem realizadas para que a gente possa, então, ofertar esse oxigênio suplementar e trazer mais conforto para esse paciente, estabilizando os sinais vitais do paciente. Então, nós falamos sobre oxigenoterapia. É importante que a gente consiga distinguir a oxigenoterapia de baixo fluxo para a oxigenoterapia de alto fluxo. Quando a gente fala em sistemas de baixo fluxo, a gente está falando em uma fração inspirada de oxigênio variável. O que isso quer dizer? Quando eu estou ofertando esse oxigênio, ele vai ser ofertado diluído no ar ambiente. Então, essa máscara ou esse catéter, ele vai ter comunicação com o ar ambiente e ele vai ofertar um suplemento de oxigênio, mas esse suplemento eu não consigo ter um domínio muito grande do que está sendo ofertado para o paciente. Ele é mais variável do que um sistema de alto fluxo. No quadro a gente vai entender que o sistema de baixo fluxo vai ofertar esse oxigênio suplementar às vias aéreas diretamente com fluxo, em geral, de 8 litros por minuto ou menor do que isso. O oxigênio fornecido, como eu já disse, por um dispositivo de fluxo baixo, é sempre diluído com o ar ambiente. Então, por isso, ele resulta em uma fração inspirada de oxigênio baixa e variável. Quando a gente vê o sistema de baixo fluxo, a gente tem alguns dispositivos que são mais comuns de serem utilizados. Por exemplo, o catéter nasal, que vai ofertar uma concentração baixa de oxigênio, no máximo até 6 litros por minuto, para minimizar o ressecamento da mucosa oral. Sempre vamos utilizar a régua dos 4 para estimar a concentração de oxigênio. Então, cada litro ele vai ofertar, cada número que a gente coloca lá no sistema do nosso paciente, a gente está ofertando 4% a mais de oxigênio para esse paciente. Nós também utilizamos a máscara facial, que vai cobrir a boca e o nariz do paciente. Ela vai coletar e armazenar oxigênio entre as inspirações do próprio paciente. E a expiração vai ser feita por meio dos orifícios laterais que a gente tem na borda da máscara. Ela pode administrar de 5 a 12 litros por minuto. E nós temos também a máscara de reinalação parcial, que ela vai ofertar uma válvula bidimensional, onde a máscara coleta e armazena oxigênio entre as inspirações. E na exalação acontece uma parte do ar entra na bolsa e se combina com o oxigênio que está sendo ofertado. Ela permite a reinalação do dióxido de carbono que está no reservatório.
Então, cada dispositivo vai ter vantagens e desvantagens. A gente tem aqui uma tabela que consegue elencar para a gente essas vantagens e desvantagens. Em geral, se dá preferência para o catéter nasal e para a máscara simples, porque eles oferecem um fluxo adequado, em geral, para alguns casos, e ele tem mais comodidade para o paciente. Mas nós também utilizamos a máscara de reinalação parcial em vários casos, onde é necessário uma administração um pouco maior de oxigênio para o paciente. Lembrando que quando a gente fala em sistemas de baixo fluxo, é claro que nós temos vários autores que podem ter alguma diferença no que referem, mas em geral nós vamos conseguir ofertar um oxigênio, uma quantidade de oxigênio inalada de até 60%. Lembrando que no ambiente a gente já tem 21% de oxigênio diluído no ar, então a gente não consegue ofertar uma quantidade muito maior de fração inspirada para o nosso paciente. Falando sobre o sistema de alto fluxo de oxigenoterapia, nós precisamos entender que quando a gente fala em um sistema de alto fluxo, a gente está ofertando uma concentração maior de oxigênio para o nosso paciente e a gente tem mais controle do que está sendo feito, do que está sendo ofertado. O que a gente tem que pensar é que a gente está falando em sistemas não invasivos, para que a gente possa realmente controlar todos os parâmetros só quando a gente está com um procedimento invasivo, como é o caso de uma intubação orotraqueal. Nesses sistemas que não são invasivos, nós sempre temos um controle um pouco reduzido frente ao que está sendo realizado. Então, no sistema de alto fluxo, como a gente vai ver no quadro, ele fornece concentração de oxigênio em fluxos iguais ou superiores ao fluxo inspiratório máximo do nosso paciente. Então, como exemplo de sistema de alto fluxo, a gente tem os geradores de fluxo com ou sem reservatório, esse reservatório uni- ou bidirecional, ou seja, só de inspiração ou de inspiração e expiração. E também, muito comum, a máscara de arrastamento de ar, que é o que a gente chama de máscara de Venturi. Então, enquanto o fluxo liberado for superior ao fluxo do paciente, tanto o sistema de baixo fluxo quanto o sistema de alto fluxo podem assegurar essa fração inspirada fixa. Então, um dos tipos de sistema de alto fluxo é a máscara de Venturi, ou máscara de arrastamento de ar. Então, nesse tipo de máscara, o ar é arrastado por força de cisalhamento. O que isso quer dizer? Então, nós temos uma passagem maior de ar e essa passagem fica reduzida. Por meio dessa redução é gerado um fluxo e esse fluxo é como impulsionado para dentro do paciente. Então, esse fluxo de oxigênio é proporcional ao diâmetro do orifício. Então, quanto maior o orifício aqui, mais vai ser a oferta de oxigênio para o paciente. O fluxo de oxigênio é definido conforme essas válvulas. Então, a máscara de Venturi vai ser composta com 6 válvulas que vão ter concentração de 24, a azul, até 50%, que é a laranja. Outro tipo de sistema de alto fluxo é a máscara de não reinalação. Nela, a concentração de oxigênio pode variar entre 80% e 95%. Então, aqui é bastante. Nós podemos ter um fluxo de 10 a 15 litros por minuto, um fluxo bem grande. É indicado para paciente grave ou com insuficiência respiratória aguda, como é o caso de asma, por exemplo. A bolsa reservatória sempre tem que estar inchada.
Então, aqui a gente vai ter um reservatório e esse reservatório, ele vai ter que estar sempre bem cheio para que a gente possa ofertar essa quantidade de 80% a 95%. Essa máscara é chamada também de máscara de alto fluxo. Então, todos os dispositivos vão ter vantagens e desvantagens. E isso deve ser considerado pela equipe multiprofissional, mas geralmente isso é prescrito pela equipe médica. Quando a gente pensa na máscara de Venturi, nós temos uma regulagem nas concentrações, sem precisar mexer muito com o paciente. E ela oferece um fluxo de 4 a 10 litros e até uns 50% de concentração. Já a máscara de não reinalação, ela é bem fácil de ser utilizada e oferece até 95% de suplementação de oxigênio. Quando a gente fala em sistemas de alto e baixo fluxo, nós estamos falando em sistemas não invasivos. Mas nós também temos um sistema que vai ofertar uma pressão maior de oxigênio para o paciente, forçando um processo de inspiração nesse paciente, mas que também não é invasiva, que é o que a gente chama de VNI. Vamos entender um pouco mais sobre esse tipo de sistema? Então, a VNI é um tipo de modalidade que vai ofertar oxigênio para o paciente também, e é uma técnica utilizada de ventilação mecânica, onde acontece uma conexão entre o ventilador e o paciente por meio de uma máscara. Uma máscara que tem vedação hermética, ou seja, ela não permite a passagem de ar entre a máscara e a pele do paciente. Ela é utilizada em situações agudizadas, proporciona alívio dos sintomas, melhora na troca gasosa, ela vai estabilizar o paciente sem precisar de uma intubação orotraqueal e por isso ela diminui a possibilidade de mortalidade. Mas, como todo procedimento, tem algumas contraindicações que precisam ser avaliadas, como situações em que o paciente tem diminuição da consciência, ou agitação, ou confusão. Se o paciente estiver com uma instabilidade hemodinâmica, presença de choque ou arritmias complexas, obstrução de vias aéreas superiores ou trauma de face, por exemplo, porque essa máscara não vai conseguir se conectar ao rosto. E se tiver presença de vômito ou sangramento digestivo alto, em grande quantidade, esse tipo de procedimento também não é indicado. Então, se o paciente tiver algum problema de colabamento alveolar, se ele tiver algum acometimento de vias aéreas inferiores, em geral, pode ser utilizado a VNI como um método alternativo antes de ser utilizada uma intubação orotraqueal, por exemplo, que é um procedimento invasivo que, por mais que é feito para otimizar a resposta ventilatória do paciente, pode também trazer complicações a nível de infecção pulmonar, por exemplo. Então, são métodos alternativos que podem ser utilizados e que trazem também comodidade ao paciente. Então, agora, nós temos mais uma situação-problema que vai nos auxiliar a fixar o conteúdo que foi aprendido até agora. Então, no quadro, a gente vai observar a situação da Vivian, que é a aluna que faz parte de um grupo de alunos da professora Ana, que conheceu pacientes portadores de uma doença pulmonar crônica. Ela sabe que esses pacientes exigem alguns cuidados a mais em relação ao sistema respiratório, porque eles podem ter complicações rapidamente. Então, ela quer saber quais são os cuidados que devem ser prestados, que são relacionados ao sistema respiratório, e também como a enfermagem auxilia a recuperação de pacientes com doença pulmonar crônica. Então, durante um atendimento hospitalar ou atendimento ambulatorial, muitas vezes a gente vai se deparar com pacientes que têm acometimentos crônicos. O que isso quer dizer? Ele já lida com um acometimento respiratório há muito tempo.
Uma doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, é uma doença que é uma síndrome que vai acoplar várias doenças e isso vai trazer um comprometimento do sistema respiratório desse paciente e isso vai, a longo prazo, diminuindo a sua capacidade respiratória. Isso vai trazendo complicações ao longo do tempo e precisam ser tomadas intervenções frequentemente para que esse paciente tenha uma estabilidade. Então, eu trouxe algumas características da doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente tem que pensar nos sinais e sintomas respiratórios que podem estar associadas à obstrução crônica das vias aéreas inferiores. Isso geralmente é decorrente de uma exposição inalatória prolongada a material particulado ou gases irritantes, por exemplo, o uso do tabaco. O substrato fisiopatológico da DPOC envolve a bronquite crônica e também o enfisema pulmonar. A bronquite é quando a gente tem uma alteração nos brônquios, então a gente precisa permitir a passagem de ar e na bronquite essa inflamação deixa essa passagem um pouco mais restrita. E também esse brônquio ele vai ficar mais enrijecido, pode ter a presença de muco, tudo isso vai alterar o processo de respiração. E nós temos também o enfisema. O enfisema é quando a gente tem uma disfunção dos alvéolos e por meio dessa disfunção nós vamos entrar com algumas particularidades que vão diminuir as trocas gasosas. Então, é como se a esponjinha do que é o nosso alvéolo, ela não conseguisse mais absorver o ar inalado. E ela vai ficando como se fosse virando uma pedra. Então, isso dificulta as trocas e dificulta também a oxigenação do corpo do nosso paciente. Em muitos casos de DPOC, os pacientes precisam utilizar oxigenoterapia com frequência, até mesmo em ambiente domiciliar. Mas é importante que o enfermeiro também entenda que o oxigênio, por mais que a gente tenha em abundância no ambiente, ela é uma medicação e essa medicação também pode causar uma toxicidade ao paciente. Nós precisamos ficar atentos para evitar que essas complicações possam trazer algumas consequências aos pacientes. No quadro a gente vai observar algumas características dessa toxicidade do oxigênio, lembrando que essa toxicidade afeta os pulmões e o sistema nervoso central e dependendo do tempo e da quantidade de exposição, os efeitos podem ser até mesmo neurológicos centrais, como tremores, contrações e mesmo convulsões. Então, aqui a gente observa que podem acontecer convulsões, com muita frequência acontece dor, dispneia, dificuldade respiratória aguda. Nos olhos nós podemos ter perda do campo visual, formação de cataratas, hemorragias, miopia e até mesmo fibrose e até mesmo espasmos musculares. Então, nós precisamos sempre estar atentos, lembrando que os pacientes que têm acometimentos respiratórios precisam de um olhar diferenciado, porque a gente precisa entrar com medidas específicas, buscando a recuperação do paciente. Então, esse é o momento de interação, onde a gente vai participar de uma dinâmica diferente, a gente vai realizar o Kahoot e com o Kahoot a gente vai responder um questionário fazendo uma interação, um quiz, onde o melhor participante vai conseguir trazer aqui todo o seu conhecimento que teve durante essa aula. E eu vou deixar alguns instantes para que vocês entrem, lembrando que eu quero que você coloque seu nome e o polo de onde você está falando. Pode entrar por meio do seu dispositivo móvel, do seu celular, ou mesmo no computador, se você não quiser baixar o aplicativo. Vou deixar disponível para você o número do PIN.
Então, nós vamos começar a nossa interação. Nós vamos para nosso primeiro questionário da nossa teleaula 4. Então, a primeira pergunta é: qual desses órgãos não faz parte dos órgãos digestivos acessórios? As glândulas salivares, o esôfago, o fígado ou o pâncreas? Então, lembrando que quando a gente fala em sistema digestório, a gente pode dividir ele em dois componentes, que é o trato gastrointestinal e os órgãos digestivos acessórios. Então, 10 pessoas acertaram, que falaram que o esôfago não faz parte dos órgãos digestivos acessórios. Então, a Edneia, acho que é Ponta Porã, está em primeiro lugar. Segunda questão: o IMC é uma ferramenta primária que estabelece um parâmetro com qual cálculo? O cálculo é a divisão do peso em quilo pela altura ao quadrado em metros, ou é a divisão do peso em quilo pela altura ao quadrado em centímetros, é a multiplicação do peso pela altura em metros, é a multiplicação do peso pela altura em centímetros. Então, selecione a cor correspondente à resposta correta. Acertou quem falou que era a divisão do peso em quilos pela altura ao quadrado, em metros. Wine, de Bom Jesus, está em primeiro lugar. Número 3. Qual o parâmetro ideal da circunferência abdominal para homens? Então, o ideal é maior que 94 centímetros, menor que 94 centímetros, maior que 102 centímetros ou menor que 80 centímetros. Acertou quem falou menor que 94 centímetros. Então, Alexander está em primeiro lugar. Quando as medidas de contenção são necessárias, qual é a de primeira escolha? Então, lembrando que as medidas de contenção precisam ser tomadas sempre da menos restritiva para mais restritiva. Então, a primeira escolha é a verbal, a física, a química ou a mecânica. Acertou quem falou que a medida de primeira escolha é a contenção verbal. Alexander continua em primeiro lugar, está disparando na liderança. Questão número 5. Qual desses não é um sinal de alerta relacionado à agressividade? Tendência à aproximação, volume de voz muito baixo, alteração da percepção ou movimentação excessiva. Qual desses não é um sinal de alerta relacionado à agressividade? Acertou quem falou volume de voz muito baixo. Alexander em primeiro lugar. Questão número 6. Qual das opções não é uma indicação para a oxigenoterapia, segundo a Associação Americana de Cuidados Respiratórios, AARC? Saturação menor que 90 em ar ambiente, saturação maior que 88 durante exercício, doenças cardiorrespiratórias ou infarto agudo do miocárdio. Qual dessas não é uma indicação para oxigenoterapia? Acertou quem falou saturação de oxigênio maior que 88 durante o exercício. Se ela tiver menor que 88, nós temos indicação de oxigenoterapia. Alexander em primeiro lugar. Questão número 7. O que significa FiO2?
FiO2. Fração inalatória de oxigênio, fonte inspiratória de oxigênio, fração inspirada de oxigênio, forma de administração de oxigênio. Acertou quem falou fração inspirada de oxigênio. Alexander continua em primeiro lugar, disparado. Última questão. Qual sistema de oxigenoterapia possui uma fração inspirada de oxigênio variável? Então, fração variável, sistema de baixo fluxo ou sistema de alto fluxo? Acertou quem falou sistema de baixo fluxo. Então, vamos ver nosso pódio. Em terceiro lugar, enfermeiro Seabra. Segundo lugar, Uel. Primeiro lugar, Alexander. Parabéns. Parabéns a todos que participaram. Essa interação é importante para que a gente consiga entender como está essa absorção do conteúdo, se você está compreendendo tudo que está sendo falado e também traz uma dinamicidade maior para a nossa aula. Teve uma pergunta durante a nossa teleaula que foi sobre a toxicidade do oxigênio. Uma aluna perguntou se essa toxicidade acontece pela administração prolongada do oxigênio ou só quando ela acontece de maneira equivocada. Essa toxicidade pode acontecer devido ao uso prolongado, mas geralmente acontece quando o nível que está sendo ofertado ao paciente é maior do que ele necessita. Então, se a gente tiver uma administração maior, pode gerar efeitos tóxicos, geralmente quando está prescrito 2 litros e a gente vai lá e coloca 4 litros, 6 litros, 10 litros, sem se atentar para aquilo que está sendo prescrito. Então, sempre fazer conforme a prescrição médica. Então, agora, a gente está na nossa parte final da teleaula. Nós vamos entender todos os conteúdos que nós tivemos nessa aula. Nós falamos sobre a avaliação do sistema digestório e também sobre a avaliação nutricional. É importante que a gente compreenda que quando a gente faz uma avaliação nutricional no nosso paciente, nós não estamos realizando a função da nutricionista, e sim levantando possíveis riscos cardiovasculares do paciente, trazendo algumas orientações necessárias com relação à sua alimentação e à sua nutrição. Nós também falamos sobre as medidas de contenção, que muitas vezes durante um atendimento são utilizadas, então a gente precisa entender como realizar essas medidas, e falando também sobre a oxigenoterapia. Nós precisamos lembrar que a oxigenoterapia pode ser invasiva e não invasiva. Na aula de hoje, em Fundamentos Semiológicos, nós abordamos apenas a oxigenoterapia não invasiva. Nas próximas disciplinas, quando a gente tiver aula de saúde do adulto ou urgência e emergência, eu entro mais aprofundada nessa temática e trago mais informações sobre oxigenoterapia de maneira invasiva. Espero que essa aula tenha contribuído bastante para o seu aprendizado. Lembrando que o enfermeiro é uma peça fundamental na atenção ao paciente. É o enfermeiro que consegue fazer uma avaliação geral do paciente de maneira holística, sempre atuando com empatia e humanização no atendimento. Então, espero que você consiga realizar um exame físico de qualidade para que você consiga realizar todos os passos do processo de enfermagem. Até uma próxima aula, até breve!